Seja bem-vindo a mais uma resolução aqui no canal. E agora, um enunciado só, uma pergunta só, para duas questões, né? Isso daqui é bem comum na ETEC. É legal que salva um tempo, né? Porque você tem um tempo certo para fazer cada questão. Então, quando tem uma mesma pergunta para duas questões assim, geralmente ajuda a galera. Então, vamos para a leitura. Para se transpor um curso de água ou uma depressão de terreno, pode-se construir uma ponte. Na imagem, vemos uma ponte estaiada, um tipo de ponte suspensa por cabos estais fixados em mastros. Beleza? Então aqui ele mostra o esquema. O esquema apresenta parte da estrutura de uma ponte estaiada do tipo denominado arpa, pois os estais são paralelos entre si. Cada estai tem uma extremidade fixada no mastro e a outra extremidade no tabuleiro da ponte. Então, aqui tem um mastro grandão, ó. Tem um mastro em pé aqui. Cada estal é fixado aqui no mastro e a outra ponta lá na ponte. Então, é o que ele está mostrando aqui. Beleza. No esquema, considere-se que as retas AB e BC são perpendiculares entre si. Então, AB e BC têm um ângulo de 90 graus aqui entre elas, tá? Isso quer dizer que elas são perpendiculares. Os segmentos AC e DE são paralelos entre si. Então, AC e DE são paralelos, eles nunca se cruzam. E representam estais subsequentes, um estal depois do outro, um estai depois do outro, né? AB tem 75 metros, então AB aqui, ó, A até B tem 75 metros. BC tem 100 metros, ou seja, daqui até aqui tem 100 metros. E AD tem 6 metros, então esse pedacinho aqui tem 6 metros. E no mastro dessa ponte, a partir do ponto A em sentido ao ponto B, as extremidades dos estais estão fixadas distribuídas a iguais distâncias entre si. Ou seja, aqui ó, do ponto A até o ponto B, tem vários estais que estão fixados. E eles estão fixados sempre à mesma distância, que é essa distância de 6 metros aqui, certo? Então, maravilha, vamos para a primeira questão aqui. De acordo com as informações relativas no esquema, o número máximo de estais que estão fixados do ponto A ao ponto B e que tem a outra extremidade na semirreta BC é. Então, galera, vamos prestar atenção aqui, ó. Ele fala que aqui entre o ponto A e o ponto B, vamos começar a escrever, né? Ele fala que entre o ponto A e o ponto B, a gente tem total de 75 metros, do ponto A ao ponto B. E ele fala que a distância entre dois estais é de 6 metros. Então, aqui é do ponto A até o ponto B. E aqui, ó, entre um estal e outro, por exemplo, do ponto A até o ponto D, tem 6 metros. Então, quantos estais cabem dentro desses 75 metros? Ora, isso está pedindo, está implorando para a gente fazer uma divisão, certo? A gente vê quantos espaços de 6 metros cabem dentro de 75 metros, certo? Então vamos começar aqui com o 6. Quantos 6 cabem dentro do 7? Ora, cabe uma vez, né? Porque 1 vezes 6 dá 6. 7 menos 6 dá 1. Agora a gente abaixa o 5. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 15? Bom, cabe duas vezes, porque 2 vezes 6 já é 12. O resultado dá 3. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 3? Nenhuma. Então, se não cabe nenhuma, porque o 3 é menor que o 6, a gente empresta um 0 para o 3 e põe uma vírgula. Agora sim, quantas vezes o 6 cabe dentro do 30? Cabem 5 vezes, então tá aí. Cabem 12 espaços e meios de 6 metros dentro de 75 metros. Mas, Gabriel, ele não quer saber a distância, ele não quer saber quantas distâncias cabem, ele quer saber quantos estais tem. Bom, aqui a gente vai olhar para a nossa própria mão para ver esse resultado. Ó. Percebam que numa mão, aqui eu estou tentando desenhar uma mão. Não vai ficar legal, mas tudo bem. Percebam que numa mão a gente tem o quê? 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Porém, a gente tem 1, 2, 3, 4 espaços entre os dedos. Ora, se aqui ele diz que a gente tem 12 espaços e meio, a gente vai arredondar para um número inteiro, então a gente vai arredondar para 12, certo? Porque não tem como quebrar um style no meio. Se a gente tem 12 espaços, significa que o número de dedos nessa ponte, ou melhor dizendo, de styles, é um a mais, certo? Igual a nossa mão. Então, a gente vai chegar a 13 styles, beleza? Isso é uma analogia, por quê? Porque a gente calculou
quantos espaços aqui de 6 em 6 metros cabem. Então, tem que somar mais um para saber exatamente o número de estáis. Então, aqui, questão 40 seria a alternativa D e morreu. Bora passar para a próxima. Então, aqui foi a malandragem de pensar na mão, beleza? Vamos lá, questão 41. A distância entre os pontos E e C é em metros. Então, aqui, galera, ó, vamos perceber uma coisa. Ele está pedindo a distância entre E e C. Sendo que ele deu a distância entre B e C. Ele deu que aqui é 100 metros. Então, só que ele deu aqui, ó, ele deu a distância total. Na verdade, ali, a distância que eu circulei agora ele não deu. Mas ele deu AB, que é 75, e ele deu também AD, que são 6 metros. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma técnica, né, para resolver isso daqui, chamada semelhança de triângulos. Por quê? Porque esses triângulos é um triângulo retângulo dentro de outro triângulo retângulo, certo? Porque essas retas são perpendiculares. E essas duas retas aqui dos estáis são paralelas. Então, a gente vai chamar esses triângulos de equivalentes e semelhantes. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode dizer que de 75 metros é semelhante a essa pequena distância aqui de 6 metros, porque está do mesmo lado. E aqui desse lado aqui, a gente pode dizer que essa grande distância de 100 metros é semelhante a essa distância que a gente quer descobrir, certo? A distância EC. Beleza? Então, a gente já está fazendo a semelhança de triângulos e vai achar direto a EC. Mas o que a gente faz agora? A gente tem que multiplicar em cruz, certo? Quando a gente tem uma igualdade desse jeito, a gente multiplica em cruz. O 6 multiplicado pelo 100 é só copiar o 6 e depois copiar os zeros, certo? Isso tudo é igual o 75 multiplicado pela nossa distância EC. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem que isolar o EC, ele tem que ficar sozinho, certo? Então, a gente tem que passar esse 75 que está multiplicando para o outro lado dividindo. Então, a gente vai ter 600 dividido por 75. Esse é o tamanho da EC. Então, agora, galera, ó, manha de prova isso aqui, beleza? Quanto é 600 dividido por 75? Bom, ninguém vai conseguir fazer isso de cabeça, né? Muito poucas pessoas conseguem fazer isso de cabeça rápido. Mas olha o que a gente consegue perceber. Vamos chutar um valor que a gente conhece aqui. Por exemplo, 10. 600 dividido por 75 pode ser 10? Não, porque 10 vezes 75 dá 750, certo? É só pôr o zero, por isso que a gente escolheu 10. E por que não pode ser 750? Porque 750 é maior que 600. Então, o 10 está de fora da nossa análise. Não só o 10, como qualquer número maior que o 10. 11 está de fora, 12, 13. Porque qualquer número maior que 10 multiplicado por 75 vai dar um número bem maior que 600. Então, por que a gente fez essa análise? Porque das 5 alternativas agora, sobraram só 2 para a gente. Então, 600 dividido por 75 tem que ser 6 ou 8. Então, o que a gente pode fazer aqui? Como 675 não está tão longe assim, eu desconfio que não seja 6. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode fazer uma rápida conta aqui para ver se é o 8. Então, o que a gente faz? A gente faz 75 vezes 8 para ver quão perto dos 600 a gente chega. 8 vezes 5 dá 40, põe 0 sobre 4. 8 vezes 7 dá 56, mais 4, 60. Então, percebam aqui, deu exatamente 600. Então, 600 dividido por 75 é 8. Isso daqui é a prova real, lembram? Porque 8 vezes 75 é 600. Então, a gente acabou de achar que não é o 6, é o 8, e a gente já tinha descartado essas outras 3. Então, perceba que se a gente fosse fazer isso aqui em velocidade de prova mesmo, essa questão 41 a gente ia fazer em 1 minuto, até menos. Por causa disso que a gente acabou de fazer aqui, de descartar alternativas que a gente sabe que estão erradas, beleza?
Então é isso, espero que tenha ajudado vocês aí. Eu não sei se tem mais questões de matemática nessa prova, que é a 2015 segundo semestre, mas se tiver, a gente vai trazer e vai trazer de todas as outras provas também, beleza? 2016, 17, por aí vai. Então, sigam aí o canal, se inscrevam, curtam o vídeo para continuar acompanhando as resoluções, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, beleza? O melhor jeito de estudar é resolvendo exercício, não tem jeito. Bom, obrigado e até o próximo.